Olá, eu sou o vereador Lisier José Borges e, atendendo a solicitação da nossa amiga, a professora Magna, estou aqui para falar um pouquinho para vocês dos três poderes constituídos, particularmente o poder legislativo, do qual eu faço parte aqui no município de Anápolis. Nós sabemos que os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário é exercido pelos juízes e magistrados, aí nos tribunais regionais e federal. O executivo, pelo presidente da República no âmbito federal, pelos governadores no âmbito estadual e pelos prefeitos no âmbito municipal, né? Então nós temos esses três poderes que atuam harmonicamente e independente. Obviamente eles têm que ser independentes, eles não podem estar ali exercendo a sua função sob qualquer pressão, por isso independente e harmônico, porque visam o bem comum. Então todos esses três poderes têm que estar harmonicamente trabalhando para o bem comum. Então é essa a função. O legislativo, ele é exercido no âmbito municipal pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa no âmbito estadual e pelo Congresso Nacional. Congresso porque lá nós temos tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, e os dois em conjunto formam aí o Congresso Nacional. Tá bem? Então são essas três câmaras que fazem o legislativo nacional, ou seja, município, estado e federação. Voltando aqui para a Câmara Municipal, vocês vão observar que nós temos 23 vereadores na Câmara Municipal. Isso é uma situação interessante da gente estar citando aqui. Por que 23 vereadores? Por que não 21? Por que não 30? Por que 23? São regras definidas pelo quantitativo populacional. Então nós temos mais de 300 mil habitantes, Anápolis tem bem mais de 300 mil habitantes e, portanto, temos aí 23 vereadores. Depois esse número pode aumentar de acordo com o crescimento populacional do município. Uma outra situação é que nós temos também segundo turno para eleições municipais ou segundo turno para eleição do executivo. Ou seja, o prefeito, se nenhum dos candidatos atingir 50% e mais um voto, teremos aí a situação do segundo turno para a disputa definitiva, para saber quem vai ser o nosso prefeito. Nós tivemos isso no último pleito, não tivemos em outras oportunidades, mas é sempre possível que aconteça ou não, dependendo aí da performance de algum candidato. Normalmente essas eleições acontecem aí no primeiro domingo de outubro, no ano da eleição. Só que esse ano nós teremos aí algum problema, né? Nós estamos aí com a pandemia mundial, provavelmente essa data deverá ser adiada, mas seguro é que nós teremos eleição, provavelmente de uma forma ou de outra, dificilmente nós não teremos eleição esse ano. Então tem aí as questões da anualidade que nós não vamos citar aqui. Bom, os vereadores eleitos, eles são diplomados ainda durante o ano da eleição e tomam posse no dia 1º do ano subsequente, ou seja, dia 1º de janeiro, estarão tomando posse aqueles que serão eleitos esse ano. Então, tomarão posse no dia 1º de janeiro. Algumas situações acontecem nesse momento, sob o comando daquele vereador mais votado, que assume interinamente a presidência, porque já está vago, a partir do dia 31 de dezembro já está vago o cargo. Então no dia 1º, o mais votado assume para a eleição da mesa diretora. A mesa diretora é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Essa sequência é para que eles substituam mutuamente, ou seja, na necessidade. Quem comanda a casa é o presidente, mas na falta entra o vice, o primeiro secretário e assim consecutivamente, Isso é importante também dizer, porque isso aí também faz parte de uma linha sucessória. Aqui em Anápolis nós tivemos aqui no passado recente o afastamento do então prefeito para candidatar a governador e assumiu no lugar dele, a vaga do prefeito, assumiu o vice-prefeito. Assumindo o vice-prefeito, nós ficamos sem a figura do vice-prefeito. Ele agora é prefeito, não tem aí o vice-prefeito. E, curiosamente, ele, por um motivo de viagem de negócio, viagem em função do município, claro, como governador, teve que prolongar um pouco mais a sua viagem,
e assumiu o presidente da Câmara. No caso, eu mesmo, na ocasião, eu era presidente da Câmara, e aí entre o período de outubro e novembro de 2015, assumi interinamente a Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, isso aí é só para vocês entenderem como são as responsabilidades, como as coisas funcionam, né? Então, isso aí é importante que a gente fale um pouco para vocês entendam, né, como é que as coisas funcionam dentro da Câmara Municipal. Bom, feito isso, são eleitos também, é feita a composição das comissões. Nós temos várias comissões dentro da Câmara Municipal. Entre elas, a gente diria que a mais importante, a mais requisitada, a que mais trabalha, a que tem mais envolvimento, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso acontece também nas assembleias e também vocês vão verificar que acontece também no âmbito federal. Portanto, nós temos aí as comissões de mérito e as comissões temáticas, né? Então, a Comissão de Constituição e Justiça, tudo inicia nela. Todos os projetos que entram na casa, todas as leis que entram na casa, passam primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí vai para as comissões temáticas. Se é questão de urbanismo, ela vai para a Comissão de Urbanismo, se é de Educação, vai para a Educação, Saúde e assim consecutivamente, terminando também numa outra comissão por onde passam todos os projetos, que é a Comissão de Finanças. Então, são todas essas sequências, né? Todos os projetos passam por todas as comissões de mérito, né? Que a gente diz de mérito, como disse, se vai se construir um hospital, se quer fazer alguma mudança na saúde. Temos também do funcionalismo público, quando é questão de salarial. Então, é discutido ali e discutido intensamente até que se delibere e siga o projeto aí para frente. Então, é uma situação, as comissões temáticas são muito importantes, né? A primeira é a de Constituição e Justiça, chama-se Constituição e Justiça e Redação. Ali vai analisar o projeto, se ele é constitucional, se ele está corretamente redigido, né? Enfim, se é um projeto válido, se é um projeto bom, se é um projeto que não interfere aí também nas questões legislativas do vereador. Ou seja, se ele pode estar legislando sobre aquilo, se aquilo é legal, se é constitucional. A gente fala, tem vício de origem, que muitas vezes o vereador quer legislar sobre uma coisa que não é possível, não é cabível a ele. Então ali, normalmente, é bloqueado aí nessa primeira instância, que é a Constituição e Justiça. Então é uma comissão muito importante. As demais também têm as suas importâncias e vão deliberando até a Finanças e depois vai para plenário para votação e deliberação dos pares em conjunto, né? na nossa Assembleia, né? Então o parlamento ali é soberano. Então ali tudo é definido, mesmo que tenha sido aprovado. Se por um motivo uma defesa mais forte negar isso lá na frente, isso pode ser discutido e muitas vezes o projeto volta, né? E muitas vezes vai para o arquivo. Isso acontece regularmente ou algumas vezes, né? Bom, no âmbito da função legislativa, o vereador compete, como eu falei, né, a avaliar projetos, elaborar projetos e, enfim, discutir as questões orçamentárias. E aqui eu vou falar uma situação assim para que vocês enriqueçam também um pouco mais. Nós temos leis longas, né, leis imediatas, temos vários tipos de leis. Nós temos o Plano Plurianual, chama-se Plano Plurianual, ou PPA, mais simplesmente dizendo. É um projeto, é um plano financeiro que o prefeito faz para 4 anos. Eles vão perguntar, mas por que 4 anos? E normalmente no seu primeiro ano de mandato. Normalmente não, tem que ser feito no primeiro ano de mandato. Por quê? Porque ele vai terminar o mandato e vai assumir o outro prefeito eleito e ele tem que ter uma organização já do que está acontecendo e do que ele tem que fazer. Ou seja, é feito para 4 anos durante o primeiro mandato, ou seja, o próximo prefeito vai ter um ano já de planejamento pré-analisado ali, já em andamento no seu primeiro ano, para que ele possa dar condução nos trabalhos, entenderam? Então são 4 anos, né? 3 dentro do próprio mandato e mais um para o próximo presidente, para o próximo prefeito. E aí esse prefeito vai, no seu primeiro ano de mandato, também vai elaborar o PPA. Anualmente, no começo do ano, o prefeito elabora também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um afunilamento desse PPA.
né? Ele dá as diretrizes do que ele pretende realizar no ano subsequente também, já para o próximo ano. E já no finalzinho do ano é feito também a questão da lei orçamentária anual. Aí sim, pega-se o IPPA afunilado, né, ou lapidado com a lei de diretrizes orçamentárias e monta-se a lei orçamentária anual, que é para prevalecer durante o ano. E aí sim entra pesadamente o trabalho dos vereadores, que é a questão de fiscalização, que é uma das situações mais importantes da questão do vereador, é acompanhar e fiscalizar o executivo municipal. Então, nós acompanhamos isso a par e a passo, e o prefeito tem obrigação de nos municiar, ou seja, de nos informar tudo que nós acharmos que não está coerente, que não está conveniente, que tem alguma sombra de dúvida. Nós temos a obrigação e o direito de solicitar, e ele tem aí o prazo de até 30 dias para nos informar. O prefeito também presta conta quadrimestralmente à Câmara Municipal. Então, quadrimestralmente, nós temos lá 3 vezes ao ano, nós temos lá uma prestação de contas, onde o prefeito vai dizer o que fez, como ele está fazendo, como estão as finanças, né? E nós vamos deliberar sobre isso juntamente com ele, ouvindo e entendendo as questões do município. Mas a qualquer tempo e a hora nós estaremos lá trabalhando junto com o prefeito ou, né, questionando o prefeito. Então é uma situação bastante interessante isso aí. Então nós dizemos aí que uma das coisas mais importantes é fiscalizar, mas os vereadores também trabalham numa questão muito interessante, são as deliberações dos projetos próprios, né? Nós podemos deliberar sobre muitas questões aí, por exemplo, nós podemos estabelecer perímetro urbano, nós podemos definir as questões de perímetro urbano, ou seja, aquelas áreas que não são área rural, nós podemos incluí-la no perímetro urbano para a criação de bairros, enfim, de uma criação, uma situação de um distrito industrial. Nós podemos definir áreas especiais também de zoneamento, sugerir nome de rua, aprovar, como eu já disse, aprovar documentos orçamentários, aprovar plano municipal de educação, vários outros planos, né? Nós fizemos aqui um trabalho espetacular também, junto a um projeto que vem do Executivo, que é o Código Sanitário. Nós fizemos um trabalho excepcional, pegamos esse Código Sanitário, discutimos com toda a comunidade, que é o trabalho do vereador também, levar as propostas do Executivo e as suas próprias propostas e discutir com a população para ver o melhor caminho. Fizemos um trabalho extraordinário e esse projeto hoje, o Código Sanitário Municipal, é exemplo para o país inteiro. Estão copiando o nosso trabalho e eu estive à frente desse projeto, né, brigando, discutindo, trazendo a comunidade, os empresários principalmente, contadores, enfim, todos os interessados, para discutir isso dentro da Câmara Municipal. É outra função muito interessante que os vereadores exercem, quer dizer, colocar as coisas para o público de uma maneira geral, aqueles que realmente interessam pelas questões do município e que necessitam da intervenção dos municípios. Bom, então é esse basicamente o trabalho do vereador. Ele elabora leis, ele discute leis que não são dele, ele delibera sobre as leis do município, ele faz emenda às leis do município, enfim, e delibera sobre muitas outras coisas. Vocês já ouviram falar do plano diretor? Pois é, o plano diretor também é deliberado dentro da Câmara Municipal. Obviamente ele vem lá, já aquela espinha dorsal, já vem aquele projeto pronto. O plano diretor, ele regulamenta tudo o que pode e o que não pode no município. O tamanho da sua casa, o tamanho do seu bairro, a largura da rua, a altura do edifício, tudo é deliberado dentro do plano diretor. Então, são projetos bastante interessantes que movimentam e que, digamos assim, melhoram e, se não for bem elaborado, pode complicar a vida do cidadão. Então, é muito importante a tarefa do vereador. E finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte: todos sabem, o vereador é aquele ente público mais próximo da população. Então, o seu vereador estará sempre à sua disposição, pode ter certeza disso. Então ele está ali também, não é uma função direta, mas é uma função muito importante, que é ser convocado para todas as mazelas que acontecem no seu bairro, qualquer que seja ela, uma erosão mais forte, uma necessidade de uma escola, uma rua sem asfalto, o que for,
o vereador quer conhecer. Isso é importante para o vereador, porque ele quer estar próximo da comunidade, ele quer saber as mazelas para que ele possa exercer o seu trabalho com mais atitude, com mais determinação. E você pode ajudar muito esse vereador e ajudar a sua comunidade. Cobre dele. Você pode ter certeza que qualquer vereador, inclusive esse que vos fala, está com as portas abertas para acolhê-lo, para poder resolver ou pelo menos ajudar a mitigar ou a diminuir o problema, a mazela do seu bairro. Conte com o vereador. O vereador está seguramente com as portas abertas, aguardando a sua orientação, a sua solicitação. Espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Grande abraço.